A gente já começa o livro com uma frase muito importante, que é: eu tenho amêndoas em mim, assim como você, assim como quem você ama e assim como quem odeia. A partir daí a gente já tem uma premissa assim interessante, amêndoas. Eu tenho amêndoas em mim, então o que a gente pode falar um pouco sobre isso? Olá, minhas paixões, tudo bem com vocês? E hoje eu vou falar sobre um livro que já foi muito comentado por aí, não é por isso que eu também não vou comentar. E é um livro que eu amei ler, então eu decidi que eu preciso compartilhar com vocês. Tanto é que já faz um tempo que eu não posto nada aqui. Minha meta é voltar a postar aqui pelo menos uma vez na semana, então já curte aí, já se inscreve no canal, porque aí quem sabe eu não consigo aumentar essa frequência de postagem por aqui. É com a sua ajuda que eu consigo crescer e vamos lá, né? Vamos começar esse vídeo agora. Amêndoas é um livro sul-coreano da autora, peraí que eu vou precisar ler o nome dela porque eu não sei pronunciar. É Won Byung-son. Eu não sei se eu tô pronunciando certo, 원평손, mas é a primeira vez que eu entrei no mundo de livros coreanos e eu amei essa escrita, eu amei a estruturação desse livro. Então, esse foi um dos principais motivos para que eu fizesse o meu primeiro vídeo de retorno aqui do canal falando sobre ele. Na verdade, é uma história que parece fofa no início, mas é uma história muito reflexiva e com assuntos totalmente fortes. Yoon-jae 윤재일, possui uma condição em que as amígdalas no seu cérebro não se desenvolveram corretamente. Após uma enorme reviravolta na vida dele, ele se vê sozinho e tendo que enfrentar as consequências da vida, do mundo, de uma forma totalmente diferente. Afinal, ele não tem alguns sentimentos. Então, assim, ele precisa enfrentar a vida sem medo, sem culpa e até mesmo sem uma felicidade realmente genuína, sabe? Ele tem essa dificuldade de sentir isso. Aí a gente reflete um pouco sobre a família, sobre a amizade, sobre o valor da vida, e isso faz a gente refletir muito sobre tanto quanto a nossa vida, quanto daquele personagem que a gente tá lendo ali na história. Inclusive, a escolha de ter capítulos curtos é a melhor parte. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de capítulos mais curtinhos. Eu li esse livro assim pelo celular, então eu não posso te dizer assim como que seria a leitura física dele, mas acredito eu que também vai ser muito mais fácil de você ler e falar, ai, mais um capítulo, mais um capítulo. Quando você vai ver, você já leu tudo. Pelo menos comigo foi assim. Eu fiz uma pesquisa sobre essas informações. Então, por favor, se você tem mais informações sobre o que eu vou falar agora, me corrija nos comentários se eu estiver errada. Mas, basicamente, amêndoas é uma parte do nosso cérebro que, na verdade, tem um nome de amígdala cerebral. Exatamente, é o mesmo nome da nossa amígdala que fica na nossa garganta. Na Grécia, né, na medicina antiga, muitos órgãos do nosso corpo foram nomeados de acordo com o formato que elas têm. Então, tanto as nossas amígdalas aqui na nossa garganta, quanto as nossas amígdalas aqui no nosso cérebro, elas possuem um formato de amêndoa. E a amêndoa lá, a etimologia da palavra, que eu vou até deixar aqui na tela, é que são amígdalas. Então, é exatamente por isso que elas possuem o mesmo nome, apesar de funcionarem de maneiras diferentes. E o mais engraçado é que tanto a amígdala da nossa garganta quanto a nossa cerebral, elas são duas. Só que a amígdala cerebral, a amígdala cerebral, ela na verdade tem relação com os nossos sentimentos. Então é a partir dela que nós sentimos. Não são todos os sentimentos, porque na verdade muitas coisas, né, que tem a ver com o nosso pensamento, com tudo que controla o nosso corpo, vem de várias partes do nosso cérebro. Porém, em alguns sentimentos são mais expressados assim de uma forma melhor dentro da nossa amígdala. Então, assim, ela é essencial para a gente perceber o medo, a raiva, a ansiedade, o prazer, a euforia. Então, esses são alguns dos sentimentos que a nossa amígdala cerebral, ela vai nos fazer sentir. Na verdade, ela nos ajuda a interpretar situações e a saber como reagir perante delas. Por isso que vamos pegar de exemplo o medo, né? É muito mais difícil você sentir medo se você não tem essa amígdala. Algumas pessoas, elas podem ter lesões nessas amígdalas ou até ter a remoção delas por alguns motivos, mas eu vou ler aqui para vocês exatamente o que acontece em casos reais que mostram que essas pessoas elas têm essa lesão, essa remoção.
Então elas não sentem medo ou sentem medo muito reduzido, têm dificuldade em avaliar riscos emocionais, podem ter reações sociais e comportamentais diferentes do padrão, mas ainda sentem outras emoções como tristeza, alegria, irritação e frustração. Então, uma pergunta que eu me fiz muito quando eu li esse livro é: será que uma pessoa que ela não possui amígdala cerebral, ela se sente frustrada? Sim, ela se sente frustrada, tanto é que no livro o personagem principal, ele se sente frustrado por muitos momentos por ele se sentir deslocado ali da realidade que ele vive, em que as pessoas têm os sentimentos com muito mais facilidade. Por exemplo, o medo. O medo é um sentimento muito importante. Eu não vou entrar assim em mais detalhes do que realmente é o medo ou do que a gente tem que ter medo, mas em algumas situações o medo nos ajuda. Então, explicando um pouco sobre esse contexto, agora vamos falar um pouco realmente sobre o livro para que vocês entendam por que eu tô falando tudo isso. Você que está aí atrás deve estar se perguntando por que eu estou com outra roupa, estou em outro dia gravando esse vídeo para você. Pois é. Então, no dia que eu tava gravando um pouco sobre amêndoas, eu jurava que estava gravando, eu acho que eu fiquei falando aqui uns 7 minutos e a câmera simplesmente não gravou o que eu tava falando. E aí na hora que foi realizar a edição, aí eu percebi que, tipo, cadê o restante do vídeo? Então, por favor, não estranhe, eu vou juntar, né, esse vídeo com o restante para vocês entenderem um pouco mais das partes que faltaram. E eu vou falar aqui um pouco sobre a história em si. Então, Yunjai é um garoto que ele vive com a mãe e com a avó. A gente pega um pouco da história dele desde o início, de quando ele era uma criancinha, toda aquela situação dele lidando, sendo uma criança que não tem os sentimentos formados assim como todas as outras crianças. E aí ele já passa por desafios a partir daí, ele precisa daquele apoio da família dele, para que ele consiga crescer e entender um pouco mais o mundo da forma que ele pode entender. E aí aos poucos ele vai amadurecendo, ele vai crescendo cada vez mais, e aí a gente já vê ele mais jovem, né, ali na fase da adolescência dele, e até que acontece um plot ali, um negócio gigantesco na vida dele, que ele precisa aprender a lidar, e é a partir daí que também novos personagens vão surgindo na história. Então nós temos o doutor, nós temos o melhor amigo dele, o Ron, nós temos também uma amiga que aparece. Não vou dar muitos detalhes assim sobre essa amizade, mas é aí que também entra a parte dos amigos, de como os amigos são importantes na nossa vida. Ele também trabalha, então a gente realmente está vivendo ali com o personagem junto da vida dele, independente das coisas boas e das coisas ruins que vão acontecendo. E claro que em algumas partes da história a gente vai sabendo um pouco das histórias desses outros personagens, que vão incluindo até mesmo o pai do Ron, né, que ele aparece na história. E aí é a partir disso que eu acredito que de capítulo em capítulo a história vai sendo construída e a gente vai entendendo cada vez mais. Eu confesso que é uma história pesada, é uma história que vai ficando com uma carga emocional um pouco mais pesada, da gente realmente refletir com tudo que acontece na nossa vida, inclusive do próprio personagem. E aí a gente vai se vendo cada vez em mais páginas, sentindo todo aquele drama. É uma história, assim, bem dramática, mas no final da história, a gente fica com uma lição, um aprendizado gigantesco. E não só a gente, o próprio personagem principal, isso que é a parte mais legal. Então a gente consegue ver se tem uma superação da parte dele ou não. E é aí que entra a questão de você realmente pegar o livro, ler e sentir. Fazer aquilo que o próprio personagem não consegue. Ele não sente, mas você sente. Então você pode sentir por ele o que você acha. Eu não sei se ficou esse comentário no outro vídeo que eu fiz e acabei perdendo a gravação, mas leia a história, tentando entender como são os sentimentos e vendo qual é o crescimento da forma em que o Yunjai vai aprender a sentir. E assim, aprender a sentir, que eu posso te dizer aqui, não é um spoiler, tá, né? Nossa, ela falou que ele não sente, agora ela tá falando que ele vai aprender a sentir. Não, não é isso. Eu não estou te dando um spoiler, mas é mais pra você ter uma noção de como vai ser o crescimento desse personagem na história e de que forma ele vai conseguir enfrentar isso. Então, tá bom? Então é isso. Então acredito eu que
Deu para explicar bastante. É um livro que eu li já faz um bom tempo, eu ainda tenho ele na memória fresquinha, algumas cenas aqui, eu contando aqui para vocês. Eu lembro das cenas, mas eu não posso dar o spoiler. E vamos até a próxima, até o próximo vídeo, inclusive que eu tava aqui gravando esse próximo vídeo com essa roupa, vocês vão perceber. E já pode esperar que na próxima semana esse vídeo vai sair. E aí vocês já vão ter 2 vídeos de 2 livros diferentes. Eu já posso dizer que é sobre uma ficção científica o próximo vídeo. E eu acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? Enfim, então eu espero que tenha dado pra resumir um pouco. Se vocês sentiram que faltou alguma coisa assim no vídeo, alguma informação, deixa nos comentários. Lembrando que já faz um tempo que eu não posto por aqui, então acredito eu que junto com vocês eu vou aprimorando aqui, podendo informar melhor vocês sobre a minha perspectiva, né, dos livros. E quem sabe em breve eu falo sobre mais e mais e mais livros que nesses anos que se passaram que eu não estava postando, eu li e eu posso contar para vocês, né? Então, muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui. Lembra, por favor, de se inscrever aqui para que esses próximos vídeos apareçam para vocês. E vamos ver como serão as nossas próximas leituras, né?